Pessoal, mestre nacional Wesley Silva aqui com vocês novamente. Nós vamos analisar hoje a 7ª rodada do torneio de candidatos. Então, o torneio de candidatos chegou na sua metade e agora falta metade, pessoal, para a gente conhecer quem vai ser o grande desafiante do trono do GuCash. O destaque do dia de hoje foi a partida entre Andrei Zipenko com as brancas versus o EI com as negras. Aqui o Zipenko começou com lance E4, então veio E5, cavalo F3, cavalo F6, e aqui ele joga o lance D4. Esse lance, pessoal, é uma tentativa interessante para você tentar conseguir alguma coisa contra Petrov. É conhecido como ataque Steinitz, então foi uma ideia popularizada pelo nosso primeiro campeão mundial oficial, o Wilhelm Steinitz. Então, a ideia antiga sendo jogada na modernidade, agora com o avanço dos computadores, as ideias ganham novas abordagens, né? Vamos ver como seguir nossa partida. Aqui veio o cavalo toma E4, dama E2 ataca o cavalo, veio D5, cavalo toma E5. E agora, pessoal, existe essa ameaça de jogar F3 e quando o cavalo de E4 sair, cavalo C6 daria cheque descoberto ao rei, ao mesmo tempo que atacaria a dama. Esse é um truque tático bem comum na Petrov. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, se você joga E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo toma E5. Um lance como cavalo toma E4 já é um lance bem problemático, porque depois de dama E2, se esse cavalo sai, por exemplo, cavalo C5, você leva esse tema tático. O cavalo sai dando cheque ao rei, ao mesmo tempo que ataca a dama. Claro que o rei não vai cair nisso, né, pessoal? Aqui após o cavalo toma E4, dama E2, D5, cavalo toma E5 aqui, ele joga bispo E7 que já bloqueia a coluna E para não ter nenhum tipo de coisa tática aqui. Então F3, cavalo D6, cavalo C3 ataca o peão de D5, então ele joga cavalo F5, que ao mesmo tempo que defende o peão de D5 ataca o peão de D4, então vem dama F2, roque, bispo F4, e aqui nós poderíamos imaginar que a ideia seria rocar grande, mas nós vamos ver que as negras elas vão tentar evitar esse roque grande, vai tentar jogar contra essa ideia das brancas. Começa aqui com o lance F6, que ataca o cavalo, então o cavalo sai, agora ele joga cavalo C6, que ataca o peão de D4, então aqui vem cavalo E2 defendendo o peão de D4, e agora cavalo B4. Esse lance ataca o cavalo de D3, ao mesmo tempo que ataca o peão de C2 e não permite o roque, porque se jogasse roque agora, cavalo toma A2 seria cheque. Então aqui, cavalo toma B4, bispo toma B4 cheque, e agora nós vamos ver que a ideia do roque grande, praticamente ela não vai existir mais, porque as brancas vão ter que mexer na estrutura dos peões, que vai fazer com que o desejo de rocar grande não seja mais tão interessante assim. Então aqui, C3, bispo D6 tentando trocar mais uma peça. Então vem bispo D2. Dama E8 pressionando na coluna E. Agora, por exemplo, poderia até tentar rocar grande, mas já teria um dama A4. Já teria algumas coisas. A diagonal ali B1 H7 está aberta. Então aqui já é uma posição meio que difícil, para não dizer que já é bastante difícil. O Zipenko aqui joga muito bem, joga o lance do computador, que é o lance rei D1. Esse lance aqui é um lance muito difícil, na minha opinião. Ele tira o rei do centro para tentar esconder na ala da dama sem perder o peão de A, sem fazer com que a torre deixe de defender o peão de A. Então aqui vem dama A4 cheque, rei C1, B5. O EI já vai para as cabeças, já joga B5, que é atacar aqui na ala da dama. Também cavalo F4. O EI joga C5, com a ideia de abrir a posição, realmente, deixar o rei das brancas exposto. Então vem bispo D3, C por D4, abrindo a coluna C. Bispo C2, ataca a dama. Dama A6, a dama sai ali, mas fica mantendo ainda o olho no peão de A2. Mantendo o olho aqui na diagonal F1 A6. Então vem C por D4, bispo D7. Rei B1, o rei do Zipenko finalmente sai ali da coluna C que estava aberta. Então vem torre de A para C8. Bispo D3 para atacar o peão, pressionar ali pela diagonal. E aqui o EI faz um lance que o computador ele não gosta, mas nós vamos ver que graças a esse lance ele vai conseguir botar muitos problemas. Ele joga torre C4. Pessoal, uma das coisas que as pessoas que estão iniciando no xadrez mais têm dificuldade é entender o valor relativo das peças.
torre C4 que o computador dá como interroga é um lance que mantém a vantagem das pretas. E trocar o bispo pela torre seria um lance que o computador já nem acha que é o lance mais preciso. O computador aqui não gosta quando a gente pensa que ele poderia dizer que é um lance que interroga porque ele tomaria a torre, quando na verdade não vai tomar. Aqui no mínimo, pessoal, esse bispo aqui, ele no mínimo, ele vale essa torre, por causa da pressão que ele está exercendo aqui na diagonal. E por causa da pressão que ele exerce na diagonal B1H7. Então a gente imagina que esse bispo desaparecendo, vamos imaginar que esse bispo desapareça. O bispo de casas brancas, das pretas aqui, ele vai ganhar muita força nessa diagonal. Ao mesmo tempo que a coluna B poderia se abrir para que a torre venha para ataque. Então assim, o valor relativo das peças aqui ele tem que ser levado em conta. Então aqui na partida jogou cavalo E2, ignorando totalmente a existência ali da torre. O cavalo E2 foi para defender o peão de D4, que estava ameaçado aqui 2 vezes. Então joga cavalo E2. O EI aqui ele vai jogar um lance muito interessante. Ele não vai tirar essa torre daqui, né, pessoal? Não vai ser para isso que ele jogou a torre ali em C4. Ele joga aqui cavalo E7, que o computador já diz como brilhante, né? Primeiro brilhante da partida. Vão ter mais, pessoal. É um lance para tirar ali uma peça da diagonal B1H7 para tentar depois exercer pressão com o bispo aqui. E a torre é um tabu, né? Podemos dizer assim. Não vai tomar essa torre. Então aqui vem G4. O computador diz que torre de F para C8 é uma chance perdida, porque o computador queria jogar um lance muito difícil. Seria F5. É um lance que o ser humano provavelmente não vai querer fazer, porque a gente quer deixar essa diagonal livre para poder ter ação com o bispo ali. Então aqui jogou torre de F para C8. Então veio H4, o Ezepenko também está tentando um ataque ali na ala da dama, na ala do rei, quer dizer. Então aqui vem B4, segundo lance brilhante da partida. A ideia é continuar pressionando, agora o bispo pode vir para essa diagonal, ocupar casas importantes aqui. Então vem B3 atacando a torre, e aí o EI que estava alérgico a movimentar a torre causava alergia, não poderia pôr a mão na torre, né? Porque ele tem alergia de mexer essa torre. Então ele joga bispo B5, outro lance brilhante. E após que B toma C4, que o Ezepenko não aguentou a pressão, ele acho que pensou, me dá logo essa torre, então, já que você não vai tirar. Então toma com o peão. Agora nós podemos perceber que a torre nem vai custar ali o bispo, que antes ela custaria aquele bispo ali de casas brancas. Mas agora o ataque do EI vai ser através da coluna, das diagonais, os peões que vão avançar, o rei vai ficar muito exposto. Então aqui ele joga bispo, toma C4, com a ideia de trocar o bispo, que é o único defensor aqui das casas brancas. Então vem bispo C2, bispo D3 para trocar mesmo os bispos. E aqui já é uma posição super difícil, super difícil. Aqui para vocês terem uma ideia, o computador ele sugere lances como torre C1, que entregaria aqui o cavalo no mínimo. Poderia jogar torre por C2, que seria um lance muito forte também, porque caso você tome, teria dama A4 e a posição acaba colapsando também. Então aqui é uma posição já super difícil. Outro lance que o computador sugere é o rei C1 aqui, mas rei C1 também, entregando o bispo com cheque para tentar escapar pela casa D1 aqui, tentar a fuga estrelada aqui do rei, mas a gente percebe que a posição está muito desesperadora. O Ezepenko aqui faz o lance bispo C3, que é uma ideia também difícil, uma ideia desesperada de tentar sobreviver para fechar a coluna C. Então vem B toma C3, fechando a coluna. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, o computador já diz que é mate em 11 forçado. Então a posição já está totalmente perdida para as brancas. Na partida seguiu o cavalo C1, feitor B8 cheque. E aqui o computador já está dizendo que é mate em 7. O Ezepenko aqui já abandona a partida. A gente seguir aqui a linha que o computador está sugerindo. Aqui não tem lance com o rei. Não tem lance aqui com o bispo, porque está cravado. Então teria que jogar cavalo B3. Seguiria dama A3. Qual que é a ideia da dama A3? Dá mate em B2.
Então teria que jogar bispo toma aqui para evitar o mate defendido aqui agora pela dama. Mas aí viria torre por B3 cheque. Se você mexer o rei aqui, no mínimo tem dama B2 aqui, vai tomar a dama e é mate em pouquíssimos lances. E caso jogasse A por B3, dama por B3 cheque, rei C1. Agora o problema é na outra diagonal, que o bispo F4 cheque. E aqui aí já era, né, pessoal? Que agora acabou, mate em um lance agora. Se você joga dama D2, pode escolher até o mate, né? Tomaria, eu acho que com peão, porque já tivemos um mate com peão nesse candidato. Ou dama E3, que também levaria mate em 1. Então, pessoal, uma partida fantástica do EI, né? E uma partida ruim do Ezipenko, que conseguiu perder com as brancas contra a defesa do Petrov. É uma coisa ruim, né? É um feito e tanto negativo, pessoal. Esse. Aí nós vamos ver agora a partida do líder do torneio, jogador que está fazendo uma atuação extraordinária, fantástica. Sinarov, que começou com o lance D4 contra o rei do empate, Anish Giri. Cavalo F6. Será que é mais forte? A tendência de vitória do Sinarov ou a tendência de empate do Giri? Vamos descobrir agora. Então veio C4 do Sinarov, E6, cavalo F3, D5. Nós estamos agora num gambito da dama, bem clássico. Então veio cavalo C3, bispo B4. Isso também pode ser obtido pela Niso-Índia, a variante dos 3 cavalos, conhecido também como variante Kasparov, aqui da Niso-Índia, que é quando depois da Niso-Índia você joga cavalo F3 e as pretas poderiam responder com D5, a gente estaria nessa posição. Então aqui existem algumas transposições aqui. Bispo G5, veio H6, bispo toma, dama toma. E3 aqui defendendo o peão. Então veio roque, torre C1, d toma C4. Esse aqui também é um grande dilema, pessoal. Isso aqui é um grande dilema nas partidas de peão-dama. As pretas não querem tomar antes que esse bispo se desenvolva, para que esse bispo perca um tempo. Da mesma forma, as brancas ficam fazendo lances que não sejam com esse bispo, para que as pretas, ao tomar, você possa tomar com uma jogada só. Eterna malandragem. Xadrez de alto nível é isso. São pequenas malandragens que vão sendo feitas, pequenas concessões, uma luta estratégica, uma luta mental. Aqui as negras podemos dizer que perderam a batalha nesse sentido, porque jogaram D toma C4 antes do bispo ser desenvolvido. Então vem bispo toma C4, C5. Claro que eu estou dizendo isso, pessoal, ninguém vai ganhar ou perder uma partida por causa desse mínimo detalhe. Mas são pequenas coisas que incomodam, né? Então aqui jogou C5, roque, C por D4, cavalo E4 ataca a dama, dama E7. Tomou aqui em D4 com peão de E. Aí veio torre D8, agora nós temos um peão dama isolado aqui em D4. Mas esse peão dama isolado dá uma grande vantagem de espaço para as brancas. Possibilidade de usar a coluna E aqui com o posto avançado em E5. Então assim, a coluna C também pode ser usada. Então, longe de ser um problema. O peão dama isolado se torna um problema caso as pretas consigam bloquear, trocar peças. Mas vamos ver como seguiu na partida. Então veio dama E2, cavalo C6 ataca o peão dama isolado, torre de F para D1, bispo A5, bispo B5 tentando quebrar a estrutura, então veio bispo D7, cavalo C5, bispo E8, D5. E aí, pessoal, se livrou do peão dama isolado, né? Então agora a posição vai ficar muito equilibrada. Então veio E por D5, trocou as damas, cavalo toma, cavalo por B7, que ataca o bispo e a torre. Então aqui vem torre B8, cavalo toma A5, torre toma B5, cavalo B3, A5. E aí nós vamos ver, pessoal, essa partida. Agora quem tem o peão dama isolado são as pretas, né? Então mudou o cenário. Mas a posição continuou muito equilibrada. As pretas têm o bispo aqui de casa branca, que é o bispo que precisa defender esse peão em algum momento. Então a posição muito equilibrada, mas nós vamos ver que teve muita luta essa partida. Então veio torre D2, A4 ataca o cavalo, cavalo veio para D4, torre B7, H3, dando arzinho ali pro rei. Então a torre dobrou ali na coluna B, veio B3, toma, F6 para poder ter uma casa ali disponível para o bispo. Então veio G4, H5, cavalo E1,
H por G4, H por G4. Partida de manobras agora. Veio o cavalo G6, F3. O cavalo vai ocupar a casa E5. Então, traz o rei para o centro. G5. Para cimentar essa casa de F4. Quem sabe o cavalo possa vir para essa casa depois. Então, veio o cavalo D3. Bispo D7. Rei G3. Trocou. E aqui, uma posição bem difícil de ter algum tipo de desequilíbrio. A posição está bem equilibrada. O Sindarov vai tentar mais alguns lances. Ele joga aqui depois de torre B6. Torre D2, F7, torre C5, pressiona o peão. O Anishgiri aqui, ele vê que pode sacrificar esse peão, então ele joga torre B7. Tomar o peão não significaria grande coisa, porque teria bispo E6. E caso a torre saia, poderia cair agora aqui em B3. Então, por exemplo, uma linha como essa. Você poderia jogar bispo toma B3 aqui e não tem nada, pessoal. Um lance como esse, torre toma. Posição de empate morto aqui. Então, após torre B7 aqui, ele joga aqui após torre B7. Opa! Gambitei aqui a posição. Só um minutinho. Nós estávamos aqui, torre de 8 para B7. Aqui ele jogou o lance torre H2. A ideia é pressionar pela coluna H. Então veio torre D6, rei F2, rei G7, torre A5. O computador não gosta desse lance, mas é um lance interessante. Na verdade, não tem um lance assim muito forte aqui para ser feito. O computador aqui preferia o lance torre C1. E a ideia seria tentar vir para esse lado aqui. Mas nós vamos ver que também não daria grandes coisas. Então veio aqui torre A5, veio torre B4, rei E3, torre de D para B6, torre por D5. Agora finalmente Sindarov aceita o peão. Então bispo E6 foi jogado, torre D8. E aqui é um momento muito crítico da posição, que aqui o Anishgiri ele vai entender o final, vai perceber que esse aqui é um final teórico de empate, e ele vai sacrificar a qualidade. Torre por B3 cheque. Esse lance é um lance fantástico, por causa dessa compreensão do Giri e dos finais aqui. Então, cavalo B3, torre por B3 cheque, rei F2, torre B2 cheque, rei G3, torre por H2, rei por H2. E aqui, incrivelmente, a posição é uma posição de empate. Esse bispo aqui, ele simplesmente vai ficar nessa diagonal segurando. O rei vai ficar segurando o peão que possa se tornar um peão passado aqui. E impedindo o avanço do rei. Então vai ser uma posição de empate. O Sindarov vai tentar, nós vamos ver que ele vai tentar. Que ele joga rei F7, aí rei G3 aqui, rei E7, torre A8, rei F7, torre A7 check, rei F8, rei F2. Vou passar alguns lances aqui para a gente tentar entender esse final. Aqui o Sindarov ele vai melhorar o rei ao máximo que dá. Mas aqui nós vamos ver que agora esse bispo ele impede a aproximação do rei. Esse peão ele impede a aproximação do rei por aqui. O rei impede a aproximação por aqui. Então a posição, vamos dizer, de fortaleza aqui. Então a ideia para tentar ganhar seria se esse bispo ficar sem casas. Mas nós vamos ver que esse bispo tem muitas casas ao longo da diagonal. E não dá para tirar todas as casas. Por exemplo, esse rei consegue tirar essas duas. A torre consegue, se ela tivesse, por exemplo, aqui, que vai ser o que ele vai tentar, tirar essas duas. Mas sobra sempre uma casa. Sempre sobra uma casa. Vai sobrar essa casa, vai sobrar essa. Então não tem como tirar todas as casas, mas nós vamos ver que ele vai tentar. Depois de bispo A2. Torre aqui C2, bispo B3, torre B2, bispo C4, torre B4. E essa é a posição que eu queria mostrar para vocês. A torre controla essas duas casas, o rei controla essas duas casas. Mas o bispo continua tendo casas na diagonal, então ele joga bispo A2. Torre B5, rei F7, torre B7, rei F8, torre B2, bispo C4. Sempre tem uma casa para o bispo. Então jogou torre F2, bispo B3, torre F1, bispo C4, torre A1, bispo B3, torre A3, bispo C4, torre A5. Tá tentando. Agora ele passa o rei para D7, então volta o rei, ataca o bispo, tira o bispo. A torre agora vai pressionar ali os peões, mas não tem nada. Então bispo cheque, rei C6, volta o bispo.
Agora ele vai passar pro outro lado. Aí esse sacrifício aqui de torre, uma última tentativa, porque caso as pretas tomassem, agora as brancas estão completamente ganhas, porque esse rei não consegue ficar por aqui, então tem que dar passagem aqui pro rei branco. Então, por exemplo, um lance assim, e aqui está completamente ganho para as brancas. E não adiantaria tentar avançar, por exemplo, depois de peão toma, tentar avançar isso, porque estou completamente perdido também. Mas claro, pessoal, o Anishigiri não vai tomar essa torre jamais. Aqui ele joga bispo B3 e continua passando a vez. Também torre B5, bispo A2, torre B4, F8. Finalmente jogou F4 e nós vamos ver que agora vai simplificar de vez. Peão toma, torre toma, rei G7, rei E7, rei G6. E essa é a ideia interessante, porque agora, depois de torre por F6, cheque. Rei G5. Torre F2 ataca o bispo. Bispo sai. Torre defende o peão. Bispo D1 para tomar o peão. Rei E6. Bispo cheque. Rei E5. A posição é um empate agora teórico novamente. Agora a ideia seria simplesmente o rei se refugiar em H8, que é o canto quente aqui no sentido de que esse é o canto correto. E o bispo vai ficar nessa diagonal. Ou nessa diagonal, ou nessa diagonal, para que não tenha temas de mate. Então, basta você levar esse rei preto para o canto aqui de H8 e o bispo para uma dessas duas casas. Essa é a ideia para empatar. Não tem como ganhar agora, se ele conseguir fazer isso. Então, nós vamos ver que aqui jogou rei H5 e aqui o Sindarov já tomou aqui o bispo, já deixou de querer ganhar essa partida, não tinha mesmo como ganhar. Então, após o rei toma G4, né, empate por insuficiência de material. Uma partida bem lutada, e nós descobrimos que a tendência do Guiri em empatar é maior que a tendência do Sindarov de vencer. Pessoal, as outras duas partidas do dia. Pragnananda versus Caruana. Nós vamos dar uma olhada agora nessa partida. Vou passar elas bem rapidinho. Rei D4, D5, C4, C6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, peão toma, A4, F5, cavalo E5, dama C7, cavalo toma, cavalo A6, F3 para jogar E4, então torre D1, E4, bispo E6, cavalo E5, cavalo B4, bispo E3, A5, bispo C4, cavalo D7. Posição bem interessante, bem estranha. Eu estaria com medo aqui de jogar isso com as pretas. Parece que as brancas estão matando na questão do espaço. Então aqui vem bispo toma, mas aí tem cavalo toma, né? Esse que é o grande X da questão. E você não pode jogar um lance como bispo toma F7 para depois tomar aqui, porque só a dama tá caindo aqui em D1. Então aqui veio o Rock, o computador diz que é brilhante esse lance. Mas brilhante, porque tá entregando ali o bispo, né? Mas nós vamos ver que depois de F toma E6, bispo F4, o cavalo vai cair, né, pessoal? Então assim, é um brilhante que era bem fácil de ver que vai recuperar a peça, né? Então aqui veio o cavalo de B para D3, tomou. Esse poderia dar outro brilhante, né? Já que ele tá generoso. Também cavalo toma, bispo toma C7, torre toma D4. E depois de tudo isso, trocas e mais trocas, né? A posição ficou com tendência ao equilíbrio. Torre D7, toma em A5, G6, cavalo E2, bispo G7, bispo C3, trocou. E aqui, pessoal, nós estamos caminhando para as tábuas, né? Que nós estamos caminhando para o empate, para o abraço. Então, A5, torre D8, A6, tomou, D6, H4, torre B8, torre D2, vem H6, cavalo D1, G5. H5 aqui uma chance do Prag, né? O Prag tentando mostrar que quer tentar ganhar. Que poderia simplesmente ter trocado em G5, mas ele joga H5, deixando esse peão vivo, deixando algumas chances, né? Na ala aqui do rei. Também cavalo E5, tomou. Torre A7 check, F8, F1. Veio D5, peão toma. Torre A6 ataca o peão, rei E7, cheque, volta. Torre A6, cheque, volta. Torre A6. E em parte por comum acordo, seria por comum acordo ali no lance 41, eles conseguiram um empate, que era por comum acordo no lance 38 por repetição, né? Quando o jogador de xadrez quer empatar, não tem o que fazer, pessoal. Aqui empatou.
sobrou pra gente ver Matias Bluebaum, o sólido Matias Bluebaum contra Hikaru Nakamura. Veio aqui D4, D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, H6. Um lance estranho do Nakamura, mas é um lance que o pessoal tem feito. Tem feito bastante esse lance para evitar bispo G5. Então vem A3, C6, E3, cavalo de B para D7, bispo D3, bispo D6, jogo E4, toma. E aqui nós já vamos começar a ver, né, trocas de peças, né? E a tendência ao equilíbrio. Então, roque, E5, voltou o bispo, torre A1, tomou de dama, cavalo E5, brilhante, pessoal, brilhante. Lance para trocar peças, agora é um lance brilhante. Aqui, se você toma o cavalo com a torre, vai levar a uma perda de qualidade. Se você toma com o cavalo, você perde a dama. Então, assim, é um brilhante bem básico, eu diria. Então, dama E4, toma um F3 com cheque, tirou o rei. Esse lance também poderia ser brilhante, né? Agora tá ameaçando mate, então sacrificou a torre para dar mate lá em H7. Talvez G6, olha que lance brilhante. Ai. Brilhante, G6 aqui, entregando o cavalo para evitar o mate ali em H7. Também damos por F3. Então H4 que ameaça mate H2, também H3, bispo D7, bispo E3, veio torre de F para E8, torre de A para D1, torre de A para D8, tomou em A7, tomou aqui em C4, bispo B6, olha outro brilhante, pessoal. Mais um brilhante. Claro que se você tomar, olha o bispo, está sendo sacrificado de forma brilhante aqui, né? Dá muito errado, né, pessoal? Porque aqui o grande problema é que você tem bispo B3 e ataque ali em F7. Aí poderia dizer, mas por que a gente precisa tirar o bispo então? Porque com o bispo em C7 a gente teria dama F4 contra-atacando e defendendo o ponto F7. Pois agora não teria defesa. Então é aquela coisa brilhante, mas assim, né? Ninguém vai cair nisso, né, pessoal? Nesse alto nível aqui. Então na partida jogou torre por E1, cheque. Torre por E1, dama por C2, bispo toma C7, torre A8, trocou. E as peças estão acabando. Então veio bispo E5, dama cheque, H2, dama F5, dama E3, dama E6, dama D4, G5, H8 ameaçando ideias de mate lá em G7. Também F8, F4, peão toma, dama toma, rei E7, bispo G7, H5. Os bispos de cores opostas têm alta tendência de empatar, mas quem está atacando geralmente tem vantagem. Então aqui rei D7, H1, B5, bispo A5, tentando criar ideias ali ainda de dama cheque. Inclusive aqui ameaçou checkmate em um lance, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui veio dama D5, então veio dama B8, dama cheque, H2, dama D6, e aí a pá de cimento, né? Nas chances de vitória aqui das brancas. Trocou as damas, tomou. E aqui agora é só questão de chegar no lance que a gente pode oferecer empate, que era no lance 41. Então aqui, depois de F6, eles acordaram o empate, pessoal. Pessoal, e com isso, então, nós continuamos com o Sindarov, líder do torneio, com 1,5 ponto na frente do segundo colocado. O primeiro turno se foi, vamos ver como será o segundo turno, pessoal. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e sigam aqui o canal, porque nós vamos continuar vendo como vai ser o segundo turno do torneio de candidatos. Até o nosso próximo vídeo.